Se você clicou nesse vídeo, então foi ou pela thumb ou pelo título e você se sente nem que seja um pouquinho perdido aí na hora de estudar e não sabe exatamente o que estudar quando decide seguir no front-end. E é justamente para isso que serve esse vídeo. Eu conversei com algumas pessoas que já estão atuantes na área, eu vi o que alguns cursos que eu faço ensina e eu trouxe aqui para vocês um roadmap completinho para você que quer seguir no front-end aí, né, no desenvolvimento web principalmente. Então bora pro vídeo que esse roadmap vale a pena. E aí meus devs e futuros devs, tudo bem com vocês? Meu nome é John, para quem ainda não me conhece, e aqui no canal eu tenho registrado os meus estudos, eu falo sobre os cursos que eu falo sobre a faculdade, eu falo sobre diversos assuntos da área para alguém que ainda não atua na área, né? Que está iniciando e tentando se inserir aí no mercado. Então eu sou essa pessoa, provavelmente você também é essa pessoa e aqui no canal tem muito conteúdo que pode te ajudar, beleza? Se você é novo aqui, já se inscreve aqui, tem vídeo toda semana. Agora a gente vai voltar com as lives e me siga lá no Instagram também. O link está aqui na descrição e lá tem conteúdo diariamente sobre programação também. Agora, se você está procurando algum curso, se você está procurando, não sabe ainda, né, não decidiu algum, aqui na descrição tem o link de 3 cursos que eu indico bastante, então confere eles aí. Então bora pro vídeo, bora falar sobre um roadmap atualizadinho aí para quem quer seguir no front-end. Bom, diferente do que muita gente acha, o front-end não é só HTML, CSS e JavaScript. Eu vejo muita gente um pouco emocionada achando que essas coisas, vamos acrescentar um React aí, né? HTML, CSS, JavaScript e React. Muita gente emocionada achando que isso já é algo suficiente para se entrar no mercado, de que vagas júniores deveriam pedir só isso. Mas, na verdade, se vocês começarem a dar uma pesquisada, tem muita vaga que a questão não é que elas estão pedindo muitas coisas, mas sim estão pedindo coisas que alguns cursos não ensinam, né? E que são necessárias um júnior saber, tá? E aqui eu vou estar passando para vocês, não são coisas cabulosas de se aprender, apesar de ter umas aqui que são um pouco cabeludas de se aprender, mas são coisas aí que são bem importantes e que com certeza, se tu tem no teu currículo, nas tuas hard skills, vão te botar na frente de outros candidatos. Bora lá? Bom, aqui eu separei em 10 tópicos, que tem alguns subtópicos em alguns aqui que a gente vai falar também, mas no primeiro tópico, né, no primeiro ponto, a gente não tem como fugir do basicão, né, que quem vai seguir no front-end no desenvolvimento web tem que passar pelo HTML e o CSS. HTML ali, aprender o HTML de forma semântica, acessibilidade, mas essa acessibilidade a gente já vai falar um pouco mais para frente, então não te preocupa tanto com isso no início e depois tu vai pegando o jeito disso. E o CSS básico também, né? O que tu precisa aprender ali para de posicionamento, trocar uma cor, fazer isso, fazer aquilo, o basicão mesmo, aprender o HTML e o CSS basicão. Eu vejo muita gente que fica presa no CSS por muito tempo, que fica muito tempo ali tentando aprender CSS e acha que não está aprendendo. O ponto é que tu vai estudar por 1, 2, 3, 4, 5 anos e tu sempre vai estar aprendendo CSS ainda, tá? Tu sempre vai estar aprendendo uma propriedade nova, uma animação nova, uma coisa nova. Então aprende o básico e depois o resto vai vindo com o tempo. O resto tu vai aprendendo enquanto tu vai usando, porque a programação, né, apesar de CSS não ser uma linguagem de programação, mas a programação num todo, tu vai aprendendo enquanto tu vai praticando. Então pega o básico do HTML e do CSS, que tu já consiga montar alguma coisinha mesmo que simples, e depois daí a gente já parte para o segundo tópico, que é JavaScript básico também. Não precisa se tornar um expert logo de início em JavaScript, mas aprender sintaxe básica. Eu vou ficar lendo porque, é bastante tópicos, então a gente precisa ler, tá, gente? Sintaxe básica do JavaScript ali, tu tem que aprender tudo certinho, né? Manipulação do DOM. Para quem não sabe ainda o que é manipulação do DOM, é como tu usa o JavaScript para manipular os elementos dentro do HTML. Então, cliquei num botão e eu quero que abra um modal. É com a manipulação do DOM que tu vai fazer isso. E os eventos, que também é meio que dentro da manipulação do DOM, né? Tu vai usar os eventos ali para estar fazendo a manipulação e também para outras coisas futuramente. Depois, terceiro tópico, estilização avançada. Lembra que eu falei para não ficar se prendendo tanto no CSS no início? Depois que tu já aprendeu um pouco de JavaScript, daí é onde tu vai conseguir começar a aplicar mais coisas do CSS e vai começar a ficar interessante tu se aprofundar um pouco mais no CSS. Por quê?
Lá no início, beleza, tu sabe fazer, vai aprender a fazer animação, uma transição, uma coisa, mas como que tu vai usar isso se tu ainda não sabe manipular aquilo ali através do dom, sabe? Não adianta muito tu se aprofundar tanto lá no início se tu ainda não sabe como usar. Então, depois de tu saber o básico do JavaScript, daí tu vai para essas estilizações avançadas, que é do CSS avançado, né? Pré-processadores CSS, que é o Sass ou o Less. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui para explicar ponto por ponto, mas o Sass, ele vai facilitar muito o teu trabalho, então é muito importante tu aprender, ele vai facilitar muito a tua estilização, tá? A cascata ali do CSS vai ficar muito mais fácil aí de tu fazer e depois ele converte para um arquivo CSS. É mais ou menos isso, tá? Frameworks de CSS, né? Tem o Bulma, que não é tão usado no mercado, tem o Bootstrap, que já é um pouco mais usado, mas está caindo em desuso, e tem o Tailwind, que não era tão usado e está começando a ser bem usado. Então tem essas 3 opções aí, mas para começar eu acho que o Bootstrap é o mais tranquilo, o Tailwind é um pouco mais difícil, o Tailwind é um pouquinho mais complicado, então eu acho que o Bootstrap é o caminho aí para seguir quando tu estiver começando com umas estilizações um pouquinho mais avançadas. Mas eu acho que é muito importante tu só aprender Bootstrap, tu só partir para um framework quando tu já entende como funciona o CSS. Tu tem que estar usando uma coisa para facilitar a tua vida, mas que tu entenda como ela funciona por trás. Não adianta tu partir para uma coisa que vai facilitar e tu não entende o que está passando por baixo dos panos. Então só estuda Tailwind, Bulma, Bootstrap, depois de já entender, não ser um expert, mas já entender legal aí como funciona o CSS, tá? Dentro do CSS, uma coisa que é muito importante vocês aprenderem são 3 coisinhas, tá? Que é o Layout Grid, Flexbox e Media Queries. Tudo isso daqui, esses 3 aqui são bem importantes porque eles vão te ajudar na responsividade das aplicações aí que tu for lançar, né? Dos sites, das páginas que tu for lançar. Então esses 3 elementos, anota bem, Flexbox, Grid e Media Queries. São bem importantes para o teu aplicativo funcionar num celular, num tablet, num computador e sempre de forma bem responsiva aí, beleza? Além disso, para fazer uma aplicação bonitona, umas animações e transições também fica bem legal, porque daí tu juntando com o que tu vai fazer no DOM do JavaScript, vai ficar um site chuchu beleza, tá? Uma página chuchu beleza. Depois disso, algo que é extremamente importante se você vai ser front-end, se você vai ser back-end, se você vai ser qualquer coisa, que é versionamento de código. Isso é muito importante, tá? Então, depois que tu já tiver aprendido tudo isso aqui que eu falei, eu acho que já é a hora de tu começar a versionar os teus códigos, tá? De tu já começar a versionar tuas aplicações. John, mas o que é versionar uma aplicação? O mais usado, e eu acho que é o único que existe, podem me corrigir aqui se eu estiver errado, mas é o único que eu ouvi falar até hoje, é o Git, tá? Como é que isso vai funcionar? O versionamento é o seguinte, digamos que tu vai passar... digamos que tu fez uma aplicação hoje e tu versionou ali, tu commitou o teu projeto. Eu sou bem ruim para explicar essas coisas, tá, gente? Mas eu vou tentar explicar por cima. Tu fez várias alterações no teu projeto hoje e tu vai fechar ele para fazer outras coisas amanhã. Só que amanhã tu vai mexer no teu projeto e tu fez coisas que tu não gostou, que tu gostaria de voltar para como ele estava hoje de manhã, como tu pegou ele. E é para isso que existe o versionamento de código, porque hoje de manhã, quando tu pegou ele era uma versão anterior. Tu pode voltar ele para essa versão que tu pegou de manhã, entende? E isso é importante para trabalhar, né? Principalmente se tu for para outras empresas, porque vão ser várias pessoas mexendo no teu código, então vão ser várias versões do mesmo código e que vocês vão poder navegar entre essas versões se alguma alteração der errado ou coisas do tipo, tá? Péssima explicação, né? Mas é isso. Então, anota aí. Tópico 4. Aprenda pelo menos o básico do Git para começar a versionar o teu código. Quinto tópico, a gente vai falar um pouco sobre a construção das aplicações web, tá? E umas coisas aqui que são bem importantes a primeira é Task Runners. O que é Task Runners, John? Ferramentas que vão estar fazendo tarefas enquanto tu tá codando, digamos assim. Eu acho que é a melhor forma que eu posso falar para vocês. Mas o que seriam essas tarefas? Digamos que tu tá fazendo uma aplicação, um site, uma página que tem muita imagem. A gente precisa fazer com que o site seja bem performático e que essas imagens não pesem tanto, que elas não demorem para carregar, que elas não deixem o site muito lento.
Para isso, tu vai ter que comprimir essas imagens. Então, tu precisa de um task runner para ir fazendo isso, para te não ter que fazer uma por uma. Então, sempre que tu adicionar uma imagem no teu projeto, por exemplo, esse task runner vai fazer o trabalho de redimensionar essa imagem, né? De comprimir essa imagem para ti. A mesma coisa no CSS, por exemplo. Ele vai comprimir o teu CSS para ele ficar mais leve. A mesma coisa no JavaScript. Então, esses task runners, Gulp, Grunt, são bem importantes para ir fazendo essas tarefas para você e você não precisar ficar esquentando a cabeça. Outra coisa que é bem importante são os bundles, não sei como é que é falado ao certo isso, tá? Que daí tem o Parcel, tem o Webpack. O Webpack é o mais usado. Parcel eu aprendi na EBAC, mas eu não recomendo muito, tá? A EBAC passa bem por cima do Parcel, ela ensina um pouco mais do Webpack depois, porque o Parcel é bem bugado, tá? Eu vejo bastante gente reclamando do Parcel. Então eu focaria aí no Webpack. Inclusive, quando tu começar a aprender React, por exemplo, ele já vem com o Webpack, ele também usando o Webpack no caso, né? Então é uma coisa que tu não precisa se aprofundar tanto, mas tu precisa saber como funciona. Daí eu não vou poder explicar aqui também, porque até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender os conceitos por trás disso. Mas estude, Webpack, pesquise aí que vai ser uma boa você saber sobre isso também. E por último, que é uma coisa que você vai começar a usar aqui na construção das suas aplicações, são os gerenciadores de pacote. Mas John, o que é isso novamente? Eu conheço dois, não sei se tem mais, que é o NPM e o Yarn. Eu só usei o NPM até hoje, Yarn eu nunca cheguei a usar, mas eu vi que existe, que é da galera do Facebook que usou, né? Mas ele é o que vai instalar os pacotes ali dentro da tua aplicação, né? Se tu for usar o React, tu vai estar usando o NPM, né? Se tu for usar uma biblioteca, React, é o NPM também que vai estar gerenciando esses pacotes. Então, o NPM é básico, assim, eu acho meio fácil de se aprender, pelo menos o básico. Então, é algo que você vai começar a usar naturalmente também, e isso daí meio que entra fluido aí nos teus estudos. Depois disso, eu quero adicionar aqui uma coisa que eu não tinha adicionado antes, mas que é opcional, mas ao mesmo tempo é meio que obrigatório. Enfim, tu não é obrigado a usar, mas muitas empresas usam, maioria das empresas usam, e é um diferencial bem grande também, que é o JavaScript, ele não é uma linguagem muito tipada, né? Na verdade, ele não é nada tipada. Então, para isso, a gente tem uma outra linguagem de programação que vai ser compilada em JavaScript, que é o TypeScript. Então aqui a gente vai botar 1.5.5 para não ir para o 6 direto, que é estudar o TypeScript, a sintaxe básica do TypeScript, tipos de dados que tu pode usar ali no TypeScript, interfaces, classes e a compilação do TypeScript para o JavaScript. Então adiciona aí. Assim, TypeScript é uma das coisas que eu tenho bastante dificuldade de entender também, é uma das coisas que eu estou estudando atualmente, mas é bem importante, tá? Pelo menos o básico ali para te aprender. Se você já sabe TypeScript básico, não sai usando N em tudo, sabe? É umas coisas que se for usar N em tudo, nem estuda, né? Nem precisa estudar. Mas quando você for estudar, você vai entender um pouco disso e é bem importante, tá? É importante aprender porque JavaScript não é tipado e o TypeScript vai te ajudar bastante. Ah, John, o que é tipado? Eu fico parando para explicar porque eu sei que tem muita gente que é iniciante, né, gente? O que é uma linguagem tipada, né? Digamos que tu vai declarar uma variável e essa variável é um número. Só que se ela não for tipada lá na frente no teu código, tu pode alterar ela para string, por exemplo, e o código não dá problema, porque ela não é tipada. Tu pode mudar o tipo dela ao longo do código, entende? Agora, se tu fizer em TypeScript e disser que aquela variável é um número, é um number, ela vai ter que continuar sendo um number, a não ser que tu bote outro tipo ali que possa ser mudado depois, por exemplo, o N, né? Então, é bem importante isso, porque a maioria das aplicações para quem está iniciando, né? A maioria das páginas e tudo que quem está iniciando faz não precisa, mas aplicações que são criadas no mercado de trabalho são bem necessárias que os dados sejam tipados. Então, bota na lista TypeScript. Sexto ponto, daí a gente parte para algum framework de JavaScript, daí é onde as coisas começam a ficar interessantes agora, tá? Daí de framework JavaScript você pode escolher React, que é o mais usado no mercado hoje, Vue, que tem crescido bastante, Angular, que não tem tanta vaga pelo que eu vejo, mas também não tem tanta gente estudando, Svelte, que tem crescido bastante, então você tem que escolher aí um framework.
mas para a gente seguir aqui no nosso roadmap, eu vou dizer que você vai escolher o React, porque é o que todo mundo escolhe, é o que eu acho que tem mais conteúdo na internet para se estudar, então vamos dizer que você vai escolher o React para a gente poder seguir aqui para os próximos pontos, tá? Daí a gente vai fazer um subponto aqui, né, um 6.5 também igual foi ali no 5.5, que são bibliotecas dentro do React, né, que vão agilizar o teu trabalho ali também. Algumas bibliotecas de React que são bem importantes, React Router, que é para criar rotas ali dentro da tua página, né? Então o React Router é bem importante. Redux, putz, gente, eu quero dizer para vocês que está sendo uma das maiores dificuldades dos meus estudos. Eu estou travado no Redux faz mais de um mês e eu não consigo entender. Mas é muito importante porque o Redux ele é uma biblioteca que vai te ajudar ali no gerenciamento de estado global da tua aplicação, tá? Ui, levei um susto aqui que a porta abriu. Então o Redux é bem importante, eu vejo bastante vagas que pede também, então aprenda. Uma biblioteca React, Redux. O Axios, que é para fazer requisições HTTP. O Axios é bem tranquilo, assim, 2 dias de estudo tu já aprendeu a usar o Axios. Material UI. O Material UI ele é tipo o Bootstrap dentro do React, tá? Então tu pega meio que componentes prontos, coisas prontas para botar ali dentro. Então, novamente, só use o Material UI se você já sabe bastante do React. Não vai ficar usando componente pronto se você não sabe como aquilo funciona por trás dos panos. E por último, Styled Components. Styled Components, eu vi gente falando que está caindo em desuso, mas eu acho que é bom tu aprender, tá? Styled Components no início é um pouquinho difícil, mas depois começa a ficar tranquilo. Vamos partir para o ponto 7, quer dizer, que é práticas avançadas de desenvolvimento. Design Patterns, nisso daqui eu ainda nem entrei, mas o pessoal que eu conversei que já trabalha na área falou que é uma coisa importante para se estudar. Então pode ver que já começa pontos mais avançados, né? Que é para quando tu estiver entrando no mercado de trabalho mesmo, já souber um framework e tudo mais. Acessibilidade, que é o que eu falei lá no início, né? Então tu tem que deixar o teu site acessível. E SEO, né? Search Engine Optimization. E para quem não sabe, o SEO é para ranquear melhor a página ali que tu está criando nas ferramentas de pesquisa, né? Isso daí todo freela, se tu for pegar um freela, pede que tu saiba SEO, tá? E nas empresas tu vai precisar isso também porque o teu cliente vai querer uma página com bom ranqueamento no Google, né? Depois disso a gente parte para o ponto 8, que são o que eu estou estudando agora também, que é testes unitários. Isso daqui vai ser um diferencial bem grande, tá? No teu currículo. Então isso daqui é um ponto que, como não tem muito curso que ensina, se tu estudar, tu vai sair na frente de muita gente. E não só os testes unitários, como qualquer ferramenta de depuração aí, né? De tu testar a tua aplicação. Depois disso a gente vai para 9, que é integração com APIs. É muito bom quando tu chega a aprender integração com API, porque integração, consumo, né? Porque tu começa a conseguir fazer projetos muito legais consumindo APIs de terceiros, APIs gratuitas, né? E tu começa a ver que, pô, como é que eu consegui fazer isso, sabe? Lá no início eu criava coisas que eu pensava, pô, pessoal, fala em API, e eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto, sabe? Eu nunca vou conseguir chegar a consumir uma API, a criar uma API. Criar API eu ainda não aprendi porque eu não cheguei no back-end, né? Mas só de tu consumir uma API já deixa os teus projetos tão legais, tu já pode fazer tanta coisa legal nos teus projetos, então bota isso também aí. E na verdade, consumir API, né? Tu já vai aprender meio que, eu acho que todo curso ensina, eu espero que todo curso ensine isso, porque isso é uma coisa muito essencial e muito legal de se aprender, tá? A API foi a coisa mais legal que eu gostei, assim, de aprender a usar, tá? E depois, por último, performance e otimização, né? Que daí a gente volta lá naquele ponto que eu estava falando na construção da aplicação, né? Que é deixar as imagens leves, comprimir o teu JavaScript, teu CSS, o teu HTML e tudo mais. Lazy loading. O lazy loading, ele é meio que não carregar elementos da tua página, a não ser que seja necessário carregar aqueles elementos, sabe? É não precisar ficar carregando coisas que não são necessárias, a não ser que o usuário solicite que aquilo apareça. Enfim, não sei se deu para explicar muito bem. Compressão de imagem e minificação de arquivos. Então é tudo que a gente faz lá com o Gulp e com o Grunt, né, que eu falei para vocês, que são as tasks que são feitas automatizadas enquanto tu está trabalhando. Bom, se você acha que tem mais alguma coisa que seja bem essencial no front-end para outras pessoas estudarem e adicionar no roadmap,
deixa aqui na descrição, né? Deixa aqui nos comentários para outras pessoas lerem também. Se eu errei alguma coisa aqui também, me perdoem, né? Como eu falei, eu sou estudante, eu tô passível de erros, né? É muito comum que eu erre alguma coisa aqui, mas o meu intuito aqui é sempre informar e ajudar aí o pessoal que está iniciando e que se sente um pouco perdido. E para você que está iniciando e se sente um pouco perdido, calma, que tudo isso pode parecer muita coisa. E lá no início eu achava que eu não ia chegar nem no JavaScript. Eu achava que eu ia parar no CSS, porque eu comprei cursos que me desanimavam e hoje eu vejo que eu construo coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria construir. Ultimamente eu tenho praticado pouco, eu tenho estudado pouco, inclusive, mas mesmo assim eu vejo que eu consigo coisas que lá no início eu não conseguia, e eu vejo essa lista aqui hoje e eu penso, pô, é tudo coisa que eu sei, sabe? É tudo coisa que pelo menos o básico de tudo isso daqui eu sei. E lá no início eu jamais pensei que eu daria conta de aprender tudo isso daqui, e que na verdade eu ainda tenho muito a aprender. Então vamos adicionar um último ponto, mesmo depois que você aprender tudo isso daqui, continue em constante evolução e estudando. Pô, a minha porta tá rangindo, gente, desculpa aí que já tá terminando o vídeo. Então continue em constante evolução e estudos, que você vai precisar continuar estudando sempre, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, me seguir no Instagram, conferir os cursos aqui na descrição, e é isso, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, até a próxima, valeu e fui!